Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu espero que a essa altura do campeonato você já saiba disso. E essa é a última aula do nosso curso, Os 8 mitos da legalização da maconha. E eu não tenho dúvida, senhores, essa é a aula mais esperada. Essa aula eu vou falar sobre encarceramento em massa, vou falar de guerra às drogas, vou falar sobre as experiências nos demais países, né, que legalizaram e que vendem essa ideia como algo que deu certo. E depois, para fechar, a gente vai responder uma pergunta: será que existe outro caminho para tratar desse tema? Então vamos lá. Quinto mito: inúmeras pessoas estão atrás das grades por fumar ou portar maconha. A gente já viu que quando a gente vai lá na primeira aula, quando fala da história da maconha, uma das primeiras narrativas que foram colocadas foi exatamente essa, que a guerra às drogas ela levava a uma falência, né, do tecido social, principalmente com encarceramento em massa. Negros, pobres e favelados, em sua grande maioria, eles eram presos por fumar ou portar maconha, porque se a legalização é da maconha, então a gente está tratando sobre isso. Mas será que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Pelo menos eu posso garantir. Aqui no Brasil isso não é verdade. E por que que não é verdade? Porque aqui não é o simples usuário que vai preso. Para uma pessoa ser considerada, né, um usuário ou ser considerado um traficante, o que a gente leva em conta pela nossa lei? A quantidade apreendida, o local, as condições em que foi desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, se eles estão com outras drogas, se eles estão com armas, se estão com rádios, comunicadores, se estão associados a outras pessoas, além, né, dos famosos antecedentes. Portanto, aqui não é simplesmente a pessoa que está portando uma droga, a maconha, ou fumando uma droga, que é a maconha especificamente aqui, que vai presa. Não, ela vai ser considerada traficante nessa análise global de todas as demais circunstâncias em torno. O lobby da maconha quer colocar uma quantidade específica. Por exemplo, 50 gramas é considerado usuário. Por que eles querem fazer isso? Porque aí você bota vários aviãozinhos com 50 gramas. Todos vão ser considerados usuários. E o que acontece com o usuário aqui? Ele é preso? O usuário? É crime, não é crime? Aqui a gente não descriminalizou. É crime. Mas esse crime, qual é a pena desse crime aqui? A gente já viu que não é simples, já começa por aí. Não é o usuário que vai preso. Que vai preso é o traficante. Mas o usuário é crime? É. Mas sabe quais são as penas aqui no Brasil para quem é usuário? Advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa. Não tem penas de prisão. Não tem. Quando eu falei, se eu não me engano, foi o Keith Stroup que falou lá na primeira aula, que o objetivo dele? Trincheira por trincheira. O primeiro não era a legalização. Era você fazer a descriminalização, que tem a diferença. Uma coisa é você tornar legal, aí você cria todo um comércio, toda uma indústria. Outra coisa é descriminalizar. Você não legaliza, mas ao mesmo tempo você não pune a pessoa que usa. E ele falou, gente, então ao invés de legalizar, que é mais difícil, a gente descriminaliza ou torna a punição do crime tão pequena, mas tão pequena, que na prática é uma descriminalização. E o que acontece no Brasil, senhores? É exatamente isso. Adotando essa tática que foi desenvolvida não agora, mas na década de 70, por pessoas com viés ideológico, que queriam legalizar essa droga. O Brasil, a gente pode falar com tranquilidade que é uma descriminalização tácita. É crime na teoria? É, mas na prática tem pena de prisão? Não tem. Portanto, o cara que hoje é pego fumando e portando maconha, ele não sofre punição nenhuma. O que significa que aqui a gente não pode falar que há um encarceramento em massa pela pessoa fumar ou portar maconha. O que a gente tem que trabalhar aqui é a questão de superpopulação carcerária e encarceramento em massa. Encarceramento em massa. Mas vamos falar de encarceramento em massa? Há um viés ideológico aqui no Brasil, ele costuma falar que nós, lá em 2017, nós tínhamos 720 mil presos no Brasil, de pessoas encarceradas. O Brasil seria, então, a terceira maior população carcerária do mundo
ficando só atrás dos Estados Unidos e da China, sendo que nós somos o 5º maior país do mundo. Portanto, carceramento em massa, negros pobres e favelados presos, nós somos a 3ª maior população carcerária do mundo. Mas agora vamos estudar esses números. Eles pegaram esses números de onde? Eles pegaram esse número do Infopem, que é um dado, é uma base de dados do Ministério, do Ministério da Justiça, se não me engano, do Ministério da Justiça, que eles levam em conta para considerar o número de pessoas presas, o número de quentinhas que são vendidas para os presídios. Mas o que acontece? Nesses contratos, né, da quentinha, geralmente eles superfaturam isso, botam um número maior de quentinhas para o presídio, fazendo que, na verdade, no fundo, esse número não seja real. Então você tem muito mais números de quentinhas vendidas do que presos. E já tem vários indícios, né, de fraude e corrupção de vendas de quentinha, é só você pesquisar. Então esse dado não é confiável. E eles falam 720 mil. Então qual o melhor dado para a gente levar em consideração? É outro. E outra coisa, esses 720 mil, eles não diferenciam o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Eles botam tudo, quando na verdade, quando falam em pessoas presas, é regime fechado. É regime fechado. Mas qual seria então o número que a gente deve levar em consideração? A gente primeiro tira o Infopem e você vai estudar, para ser mais confiável, os dados do Conselho Nacional do Ministério Público. A gente pegando os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente pode ter um número mais confiável. E mais, além disso, você vai contar só apenas as pessoas com regime fechado, que estão efetivamente presas, porque essas estão encarceradas, as outras não estão encarceradas, mas os presos provisórios. Eu vou considerar isso, tá? Mesmo sabendo que nos presos provisórios, existem vários presos provisórios que efetivamente também não estão presos. Mas vamos pegar regime fechado com os que estão presos, são presos provisórios. Se você juntar esses dados do Conselho Nacional do Ministério Público, junto com os presos efetivos, que são esses dois que eu falei, você sabe qual é a população carcerária? Não são 720 mil, são 456 mil. Então, no fundo, quem está preso no Brasil são 456 mil pessoas. Isso são dados de 2017, não são 720 mil. Mas eles não vão falar isso para você. E se a gente considerar esse número real, você sabe qual é a colocação do Brasil em número de população carcerária? Nós somos os 60. Nós não somos o 3º. Nós somos 60, 60º. Então, existe encarceramento em massa no Brasil? Não existe, senhores. E eles vêm fazendo cada vez mais despenalizando, com esse pretexto de encarceramento em massa. Então, eu posso garantir para vocês, se a gente for comparar na América do Sul, na América do Sul são 13 países. O Brasil é o 8º que prende mais. A gente não prende muito. Não existe encarceramento em massa. Prende muita gente que fuma maconha. Isso é mentira. Primeiro que a gente não prende o usuário. Sabe o que a gente vai prender? A gente prende aquele que está associado ao tráfico. A gente prende aquele que vende não só maconha, mas cocaína, crack, aquele que está com fuzil, aquele que está com rádio. Se você for pesquisar, já tem outros crimes. Tem roubo, tem latrocínio. Roubo de carga, então, várias desses grupos de tráfico, eles fazem roubo de carga. Então, o cara que é preso é o traficante, não é o usuário. Portanto, o usuário aqui não vai preso e a gente não tem encarceramento em massa. Tá bom? E a gente não pode confundir encarceramento em massa com superpopulação carcerária. Por quê? O que é superpopulação carcerária? Significa que em um determinado espaço tem muita gente. Então, uma superpopulação que está dentro daquele cárcere. O que é isso daqui é superpopulação. O que é encarceramento em massa? É um número desproporcional de pessoas presas sem motivo razoável. A gente já viu que motivo razoável as pessoas têm para estarem presas. E o Brasil é um país que não pune. E aí você vê aqui superpopulação carcerária porque não tem presídio. O que a gente precisa fazer, na verdade? É criar mais presídios. Para que você dê condições para que essas pessoas tenham até a reabilitação, ter a dignidade dessas pessoas restauradas. O que foi feito durante muito tempo foi contingenciamento de valores para a construção de novos presídios. A gente precisa ter uma estratégia. A privatização de presídios é uma. Você cria condição
para que essas pessoas tenham uma dignidade nessa prisão. Então, a superpopulação carcerária tem a ver com isso, com falta de presídio. E isso muitas vezes é estrategicamente feito. Você não constrói presídio para dar essa visão horrorosa das pessoas vivendo numa condição realmente assim que causa espécie de você ver, e do outro lado, o encarceramento em massa que não existe. Então eles misturam as duas coisas, empurram isso para você e faz você acreditar nisso. Mas agora você já sabe. Aqui no Brasil, nós temos 224 presos por 100 mil habitantes. Estamos quase igual à Europa, com 192 presos por cada 100 mil habitantes. É isso. Mais um mito derrubado. Não são apenas usuários da maconha, que usam maconha, que estão presos. Ok? E agora esse daqui é sensacional. Sexto mito. A legalização da maconha vai diminuir o poder do tráfico de drogas? Essa eu posso dizer que para mim, eu já falei isso e vou repetir, era a que mais mexia comigo. Eu moro numa cidade violenta. Eu já perdi amigos muito próximos para a violência urbana. Não dá nem para imaginar essa dor que é perder seus amigos por causa de uma guerra insana. E por isso esse argumento, ele sempre mexe. Porque você chega uma hora e fala, cara, se for para não morrer pessoas, a gente legaliza. Mas isso não acontece depois que você estuda. Então, legalizando a maconha, isso vai diminuir o poder do tráfico? Vai diminuir o poder do tráfico, diminuindo a violência? Não. Por quê? Vamos lá. Porque a legalização da maconha não vai atingir cocaína, não vai atingir o crack, não vai atingir a heroína, não vai atingir as outras drogas. E, portanto, o tráfico vai continuar vendendo as drogas, inclusive a maconha. Ele não vai tirar do catálogo a maconha simplesmente porque ela foi legalizada. Ela vai continuar vendendo a maconha. A maconha ela representa entre 15% e 25% das receitas obtidas de grupos de tráfico de drogas. Isso é pouco, eles têm outras receitas. Vamos lá. Outra, porque a legalização só permite a venda para maiores de idade e moradores do local onde foi legalizado. Sendo assim, menores e turistas continuarão comprando no tráfico. A gente já viu que a idade que as pessoas começam a consumir a maconha, a idade que elas começam a consumir é 14 anos. Não adianta você legalizar para 18 anos. Você diminui a percepção de risco, vai aumentar o número de usuários, aumenta a oferta, aumenta a propaganda, você vai aumentar a quantidade de jovens entrando na maconha, comprando com quem? Com traficante. Então, não dá certo. E o turista? O turista ele vai para o local para fumar a maconha, chega lá, não é vendido, ele vai comprar com quem? Com traficante. E sempre, quando você legaliza, você estabelece limites. E se a pessoa quiser comprar mais, ela vai comprar com quem? Com traficante. Então não diminui. E mais, porque o imposto, por exemplo, a IPI da maconha legalizada vai ser sempre muito maior. E a maconha do tráfico não tem imposto. E a pessoa vai continuar comprando com quem? Principalmente as pessoas que estão nessas áreas mais vulneráveis do tráfico, vai comprar com o traficante. E o mais importante hoje, que as pessoas não falam, hoje o tráfico de drogas, ele tem outras rendas, diversas rendas. E a maconha, ela não vai fazer tanta falta assim para esses caras. E a gente tem que entender que a gente não está vivendo a guerra de drogas. Por quê? Porque hoje o aspecto que a gente aborda é sempre o aspecto social. A pessoa é vítima da sociedade e por isso ela acaba indo para o tráfico de drogas. Eu preciso falar de um livro que, assim, eu esperei muito tempo para ele ser traduzido. Eu tinha lido boa parte dele, que é o Inside the Criminal Mind. Agora o livro já está aqui publicado, que é A Mente Criminosa. Esse livro é sensacional. E esse cara, ele durante 40 anos, ele estuda a mente criminosa, porque ele trabalha dentro dos presídios. E ele, quando se formou, ele foi trabalhar nos presídios, na década de 70, ele tinha uma ideia de que realmente a pessoa ia para o crime levada pelas circunstâncias. Depois, com o tempo, ele percebeu que não. Porque a maioria desses criminosos, eles tinham irmãos que vivenciaram as mesmas condições que o criminoso vivenciou e não foi para o crime. E ele percebeu que aquelas pessoas tinham um tipo de personalidade que, olhando pela área psicanalítica, é uma mentalidade, o cara tem uma formação muito narcísica. E ele só pensa nele. Então, ele falou, o cara comete crime não é porque ele está numa condição ruim, não, financeira, ou foi empurrado por isso, não. Ele comete crime porque ele quer. Porque ele tem um tipo de personalidade que faz com que ele não se importe em cometer crime.
E isso não tem nada a ver com classe social, isso não tem nada a ver com o local onde ele mora e nem a família que ele viveu. Porque o cara é assim. E quais são as condições que ele chegou à conclusão que se a pessoa tem essa personalidade, ele vai cometer crime? Eu estou falando de alguém que está 40 anos convivendo com criminosos. Lá, convive com o cara, trata do cara. Trata do cara. Não é o cara que fica, não, é tudo uma questão social. Ele falou, primeiro, o criminoso, essa personalidade, o criminoso não pensa no dano que ele vai cometer ao terceiro. Ele não tem peso na consciência. Eu já ouvi criminoso falar, eu matei, é minha profissão, o cara não tinha que reagir. É minha profissão, o cara não tinha que reagir. Ele vai e mata. Quantas vezes a gente vê vídeo na internet do criminoso sendo frio, matando a pessoa sem... Não tinha porquê que matar a pessoa, mas o cara mata. O cara não tem peso na consciência. Por quê? O cara acredita. Quem fez esse estudo foi esse cara. É especialista nisso, nesse livro A Mente Criminosa. Ele falou que o cara... Ele se acha vítima das circunstâncias. E o que acontece? A gente tem todo um aparato institucional que reforça isso. Ele fala isso logo na introdução do livro. No criminoso falava, vocês agora estão me dando motivo para assaltar. Eu não tinha, agora eu tenho. Você coloca o cara como vítima. Esse cara, ele acha que ele merece as coisas. E como ele não tem, ele vai lá e pega. Aí você vai ver que tem pessoa que fala que existe uma lógica no cometimento do crime. O cara vai lá e pega. O Estado não me dá, não me deu condições, não me deu estudo, eu vou lá e tomo de você a força. Mas observe, esse mesmo cara tem um irmão que não faz isso. Esse tem um amiguinho criado junto que não faz isso, mas ele faz. Por quê? A personalidade do cara é essa. Ele não se sente obrigado a agir de maneira consciente e responsável com o outro, não tem a menor empatia com o próximo e ele tem a capacidade de ignorar o medo na hora que ele comete o crime. Então, quando junta tudo isso, você está na frente de um criminoso. Mas ele fala que tem jeito, ele trata as pessoas, né? Ele cuida dessas pessoas e ele tem condição de reabilitar, mas não é através da vitimização. Esse livro, claro que eu não vou tratar esse tema todo aqui, mas é para mostrar que quando a gente fala em vítima da sociedade, ele fala assim, cara, não é bem assim. E a gente está falando de uma pessoa que trabalha com isso. E junto com isso, aí tem uma parte que eu acho muito interessante, é o estudo do Gary Becker. Esse é um economista ganhador do Prêmio Nobel da Escola de Chicago, em que ele tem outro aspecto que eu acredito muito, que é a teoria da escolha racional. O cara comete o crime porque ele faz um balanço. Retorno líquido do crime com a punição esperada. Então, se eu não vou ser punido e o retorno líquido vale a pena, se eu tenho aquela mentalidade criminosa, eu que juntei essas duas teorias e falei, cara, é isso. O cara tem uma mentalidade criminosa. Beleza? O cara tem. Então, o cara tem uma predisposição. Se o meio... Aí entra o meio. Se o meio ambiente facilita e incentiva isso, o retorno é quase certo. 92% dos crimes não são solucionados. Eu vou lá e cometo crime. E ele falou isso, que a gente tem que fazer essa relação entre o retorno líquido do crime e a punição esperada. E o cara vai ver, é o custo-benefício. O que vale mais a pena? Portanto, a repressão, não é só a repressão, mas tirar a repressão da equação e colocar tudo na vitimização, como se a pessoa não tivesse livre-arbítrio para escolher o que ele vai fazer. Claro que a pessoa tem livre-arbítrio. Portanto, essas duas junções faz com que uma teoria tenha dado certo. É a teoria da janela quebrada. Que o Rudolph Giuliani colocou em Nova York. E o que ele fez? Ele falou, cara, Nova York, na década de 80, cara, na década de 90, o índice de crimes era altíssimo. E o cara, através dessa teoria de janela quebrada. Que teoria é essa? Você passa numa rua, essa rua não tem janela quebrada nenhuma. Daqui a pouco tu quebra uma, ninguém faz nada, ninguém troca. Aí o outro vai e fura o pneu de um carro. O outro vai e arromba uma porta, ninguém faz nada. Se ninguém faz nada, o cara vai vendo que ninguém está respondendo, eu posso fazer o que eu quero, daqui a pouco aquela rua está toda arrebentada. Então o que tem que ser feito? No primeiro indício de crime, você vai lá e combate o crime. E os Estados Unidos começou a combater crimes aparentemente inofensivos. Por exemplo, pular a roleta do metrô. Tinham lá policiais à paisana, quando o cara pulava, o cara pegava e o cara respondia por crime. E era penado. E aí eles aumentaram, mudaram a polícia, tiveram várias mudanças. Mas a principal cultura que mudou foi essa. A gente não vai despenalizar tudo e só vai penalizar o crime mais grave. A gente vai fazer o contrário. Porque se o cara vai cometendo um crime e não vai sendo punido, ele vai subindo o tom. É só você estudar, conversa com o promotor público. Pega a ficha da pessoa que comete crime reiteradamente, até cometer um crime muito grave. Você vai ver, essa pessoa, te garanto que 90% das vezes ela vai ter começado com crimes menores.
Se ela tivesse sido pega ali, o retorno líquido não seria esperado, ela poderia ter sido, sim, resgatada pelo Estado, o Estado poderia ter ajudado a reeducar essa pessoa, mas não pune até ela matar alguém. É isso que acontece. Aquele livro Bando de Idolatria e Democídio fala sobre isso. Fala que a pessoa, o começo do livro fala sobre isso, fala que quando a pessoa que comete o crime, foi um crime que aconteceu no Rio Grande do Sul, você vai ver que a ficha criminal da pessoa é gigante e o Estado não fez nada. Por quê? A gente não usa a teoria de janela quebrada, a gente usa o inverso, a gente não pune nunca. E quando vai ver, o cara mata alguém. E acredita que não vai ser pego. E quando é pego, fica pouco tempo preso. Que sociedade é essa? Como que isso vai dar certo? Quando você não dá responsabilidade para as pessoas. Então, a gente tem que tirar isso daí. Mas por que eles insistem nesse discurso? Porque a droga ela acaba financiando um determinado viés político. E financiando tanto de maneira legal quanto de maneira ilegal. Por exemplo, se o meu viés político é a favor da droga, esse lobby financeiro, que é muito grande, como eu já falei, vai financiar a campanha de quem? A minha campanha vai financiar quais projetos? O meu projeto, eu vou chegar onde? No poder. De maneira legal. De maneira legal. E de maneira ilícita? A gente pode ver, que nem já tem matérias mostrando como a Venezuela, né, já virou um narco-estado que se beneficia da questão da droga. Já saem várias matérias sobre isso. As Farc que estavam junto, foram de São Paulo nas primeiras vezes, depois foi descoberta. Tem sempre essa ligação. Por isso que eles vão insistir. E eles colocam sempre essa questão que nunca é uma escolha do indivíduo. É como se o indivíduo não tivesse capacidade de escolher sobre o seu próprio destino, ele fosse um joguete. E quando isso não é verdade. Mas a maior... eles mantêm isso porque eles acreditam que a sociedade é perversa, a gente tem uma estrutura perversa na sociedade que leva a pessoa inevitavelmente ao crime. Mas... E para aí chegam na guerra às drogas. Mas, na verdade, a gente não vive guerra às drogas, senhores. Quando eles vêm... E eu vou provar para vocês agora que não existe guerra às drogas. O que a gente vive é chamada guerra territorial. Guerra territorial. Olha que saiu no jornal. Milicianos e traficantes já se uniram em 180 locais no Rio. Mas o importante é que está na reportagem. O que está escrito? 20 anos depois de surgir na comunidade do Rio das Pedras, na Zona Oeste, sob a bandeira de combate ao tráfico de drogas, parte da milícia mudou de perfil para conquistar territórios. Conquistar territórios. Eles querem conquistar territórios. E você observa isso. É uma comunidade invadindo a outra para conquistar aquela comunidade. Então a gente não está falando mais aqui, eu vou legalizar a maconha, vai acabar isso. Não, porque uma facção vai dominar a outra facção. Você viu o que aconteceu nos presídios do Nordeste? Uma facção que fez com a outra quando conseguiu invadir o território da outra? Você acha que se legalizar isso vai acabar? Isso vai atenuar? Isso não vai atenuar. A gente vive guerra territorial e eu vou provar. E como que eles fazem guerra territorial? Senhores, a droga é apenas mais um meio de arrecadar dinheiro do tráfico de drogas. Como que hoje é feito? Eu já mostrei aqui que a milícia e o tráfico já estão unidos em várias comunidades. E mais, a milícia não necessariamente não vende mais droga. E o tráfico já utiliza táticas de milícia. Portanto, hoje o tráfico de drogas, eles se financiam como? Com o tráfico de drogas, inclusive com a maconha, que é só uma delas, e mais. Tráfico de arma. Roubo de carga, que eu já falei aqui, que incentivou na intervenção federal no Rio de Janeiro, com Gato Net, lá com TV a cabo pirata, com internet pirata, com fornecimento exclusivo de gás, com extorsão de comércio de moradores, com mototáxi, com explorar comércio de transporte de passageiros e construção de casas de venda e aluguel. Portanto, o tráfico é um problema muito mais sério. O problema que a gente tem hoje do tráfico de drogas é que ele está utilizando as mesmas coisas que a milícia. Eu trouxe algumas reportagens aqui, por exemplo. Está lá, exclusivo, tráfico corta cabos de operadoras e impõe sua internet em São Gonçalo. Traficantes torturam e cobram serviços de moradores em Niterói. Taxa cobrada sobre produtos e serviços financia o tráfico da Rocinha. Hoje o tráfico está fazendo isso. O tráfico imita a milícia e passa a cobrar taxas de até 4 mil de comerciantes em Madureira. Tráfico anuncia a cobra de taxa de segurança em carta a moradores de São Gonçalo. Hoje o traficante ele se financia de outras maneiras. Portanto,
Não adianta achar que se legalizar a maconha, você vai acabar com essa guerra entre facções, porque hoje a facção ela não ganha dinheiro só com droga, é uma disputa de territorial, uma disputa de território, essa é a realidade. Então se você legaliza a droga, a maconha, e diminui a arrecadação, o que vai acontecer? Eles vão querer compensar essa perda de arrecadação com o quê? Com mais guerra entre eles e forçando a comunidade local a pagar outros serviços. Isso diminui a arrecadação. E se você aumenta a arrecadação do tráfico, você simplesmente está armando cada vez mais esse tráfico que oprime, eles sim oprimem a comunidade. Eles sim oprimem aquela comunidade. Então qual é o caminho, senhores? Eu acredito que o caminho é acabar com essa política reativa que a gente tem de entrar dentro de uma comunidade, trocar tiro e ir embora. A gente precisa ocupar territórios. Se a guerra é territorial, a gente tem que ocupar esses territórios. As UPPs, elas durante algum tempo funcionaram no Rio de Janeiro, elas foram importantes. Eu acredito bastante nessa política, até porque quando a polícia entrava e ocupava, os traficantes tinham esse efeito colateral ruim, que eles acabavam ocupando as áreas mais periféricas do estado, do Rio e outros locais, mas você poupava a vida da comunidade local, você ocupava e trazia paz. E trazendo paz, aí sim, você vai levar escolas e serviços, escolas, postos de saúde, você consegue melhorar os serviços desses locais, ocupando esses espaços. Não pense que colocar escolas, mais escolas boas dentro da comunidade vai resolver esse problema, porque essa pessoa vai continuar, porque ela está lá para status, para poder, por ter dinheiro. Ela tem essa personalidade que ela quer estar lá. Não adianta você dar condições materiais, ela vai continuar fazendo isso. Então você precisa ocupar esse território, porque a nossa guerra é territorial. E assim você evita as mortes desnecessárias. E além disso, você tem que sufocar financeiramente os grandes barões das drogas, que são aquelas pessoas que ganham efetivamente dinheiro, e trabalhar nas fronteiras, nas nossas fronteiras secas, quanto nos nossos mares, nos nossos rios, para sufocar e cada vez reprimir mais o tráfico de drogas e evitando assim a morte de pessoas inocentes. Eu acredito que esse é o trabalho e a gente tem que trabalhar nesses 3 pilares então, a prevenção com a educação, isso que eu estou tentando fazer aqui, informar vocês sobre um determinado aspecto desse assunto, trabalhar sim com a repressão para que a gente diminua o índice de violência que a gente sofre na nossa sociedade e sim com a nossa reabilitação para aquela pessoa que é presa. Ela tem condição de se reabilitar? Se ela quiser, ela tem. Esse é o aspecto. Porque a nossa verdadeira guerra, senhores, é contra a impunidade. Hoje, o Rio de Janeiro, os seus maiores problemas não são só o tráfico de drogas. A gente tem problema com tráfico, a gente tem problema com milícia. Isso no Brasil, de maneira geral. A gente tem muito problema com roubo e principalmente com a corrupção. A corrupção, ela vai acabando com todas as estruturas. Isso sim, a gente tem que tratar disso e mudar as nossas leis para que elas fiquem mais severas. Por que eu falo? Nunca foi uma questão de guerra às drogas, sempre foi uma guerra de poder. As drogas levam as pessoas aos poderes. Então, quando você legaliza a droga, quando você tem um viés que favorece, porque é muito dinheiro, você está favorecendo um projeto de poder. Eu mostro aqui a reportagem que saiu na Veja. Nicolás Maduro é acusado de tráfico de drogas pelos Estados Unidos. E a reportagem mostra que a Venezuela já está tão sufocada, ela está tão sufocada que o Nicolás Maduro está fazendo uso da droga porque está dinheiro para se manter no poder e ela faz negócio, inclusive, com as Farc. Observa que essa questão da droga, ela tem um projeto político, um projeto de poder. E quando eu digo que a legalização da maconha é só mais um passo para legalizar maconha medicinal, maconha recreativa, cocaína e as outras drogas. O Pepe Mujica, o ex-presidente uruguaio, falou pouco tempo atrás, numa reportagem, ele foi claro, ele falou que já está na hora da gente pensar na legalização da cocaína. Se lembra que lá atrás foi a mesma coisa? A maconha e depois a cocaína? E quando perceberam que da maconha para a cocaína deram uma freada, só que agora tem questão da maconha medicinal. Mas a gente tem que se ligar para legalizar tudo. E você acha que isso acabou por aí? Na ONU, tem uma reportagem da Veja que diz: a América Latina precisa legalizar as drogas, diz a agência da ONU. E olha o que ela falou, essa representante, a mexicana, Bárcena, é o nome dela, que comanda esse braço regional da ONU. Ela falou o seguinte: serei muito provocadora. A legalização das drogas seria boa para quem? Para a América Latina
e o Caribe. Pelo amor de Deus. Porque ilegalidade é o que está matando as pessoas. Ela fala de guerra às drogas. E é hora de cogitar seriamente legalizar as drogas. Ela fala de todas as drogas. E alguns países, como que está a situação? Você acha que no Brasil vai ser só a maconha? Na Colômbia, eu vou falar de alguns. Colômbia, é permitido portar separadamente até 20 gramas de maconha, 5 de haxixe e 1 grama de cocaína para uso pessoal. Peru, limite para o porte pessoal do êxtase é de 250 miligramas de cocaína até 2 gramas, para refinada ou 5, se for em pasta. Já a quantidade da maconha, aceitável para o uso pessoal, é de 8 gramas. Vamos outros aqui. Holanda, tolerância para todas as drogas. México, carregar até 5 gramas de maconha, meio grama de cocaína, 50 miligramas de heroína ou uma pílula de êxtase, separadamente. Se passar por 3 apreensões, a pessoa é obrigada a se tratar. Mas a verdade é que agora o governo mexicano já está trabalhando, já foi aprovado no Senado recentemente, no final de 2020, a legalização da maconha. Então acredito que lá também vai ser fácil, porque todo esse viés ideológico está no comando no México. Então deve passar, porque eles acreditam que vai ter, com essa legalização da maconha, eles vão conseguir arrecadar dinheiro e combater a guerra às drogas. É o que eles sempre falam, guerra às drogas. Portugal, maconha medicinal e descriminalizou as drogas. Argentina legalizou agora, 12/11 de 2020, o cultivo da maconha medicinal para consumo próprio. Portanto, senhores, o Brasil, ele está cercado. Ele está cercado. E não pensa que vai acabar com a legalização da maconha. A legalização da maconha é a primeira. Vocês querem ver? O STF está tendo um julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. E o Gilmar Mendes, por exemplo, está suspenso o processo. O Gilmar Mendes já falou que por ele, esse artigo é inconstitucional e a pessoa pode portar qualquer droga. Então você vai descriminalizar todas as drogas, se seguir o que o Gilmar Mendes falou. Já Barroso e Fachin falam que ele é inconstitucional sobre a questão do porte da maconha com a droga mais leve. Mas observe, o STF está legislando, né? Eu acho que isso tem que ser devolvido para que o Congresso trabalhe esse tema. Mas isso está muito perto de acontecer. Daqui a pouco vai ser descriminalizada a maconha e daqui a pouco todas as drogas. Senhores, o projeto está a todo vapor. E você vê que é um negócio absurdo. Eu assisti na Globo News, que é uma reportagem aí, um analista que afirma que os bandidos compram fuzis por causa da polícia. É sério, cara. Não, estou falando sério. Analista Silvia Ramos, cientista política do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, afirma que traficantes são jovens do varejo do tráfico e que os bandidos compram fuzis por causa da polícia. Ela fala o seguinte: o responsável pela expansão da violência são as políticas de segurança, que acabam estimulando os criminosos a comprarem mais fuzis para combater os fuzis das forças policiais. Então o traficante, ele só compra fuzil porque ele tem que combater a polícia. Não é porque ele está querendo dominar aquele território, não. Não é porque ele tem que se defender do traficante, não. É porque a culpa é da polícia. O negócio é surreal. E saiu numa reportagem da Veja, que é uma reportagem que falava se o Osmar Terra ia cair ou não, mas no meio da reportagem tem a seguinte, ele fala o seguinte: ali uma leitora me questionou sobre uma suposta onda de assaltos cometidos contra as lojas de cannabis legal nos Estados Unidos, fato que desconheço. Como o assunto pode ter me escapado, pedi fontes e referência para a informação, mas ainda não recebi. Aproveito, no entanto, para abordar uma das mais relevantes questões relacionadas à proibição da cannabis, a violência. E olha o que ele diz: vamos supor que os comerciantes do mercado legal estejam sim sofrendo mais assalto do que seus vizinhos, da padaria ou pet shop. Ora, como é empresário legítimo, pagador de seus impostos, a vítima pode e deve comunicar a ocorrência à polícia, que terá a obrigação de investigar e eventualmente prender os culpados, entregando à justiça. Tudo dentro da lei, e exatamente como faria qualquer outra pessoa alvo de ladrões. O traficante, por sua vez, não tem essa opção. E o que ele vai fazer, o traficante? Se armar e provavelmente assassinar o autor do roubo. Não apenas para se vingar e recuperar a mercadoria, mas principalmente para desestimular novos assaltos. É engraçado, eles falam de despenalização, mas ele fala que não, agora ele está fazendo a coisa certa. Ele está matando para não incentivar mais assalto. Então a morte justifica aí, e ele fala que a culpa é o quê? A culpa o traficante, ele se arma agora não é para combater a polícia, mas é porque ele não pode a polícia pedir ajuda, e ele tá se defendendo de quê? Do cara que vai assaltar sua própria mercadoria? Então assim, a culpa de quem é?
Você já reparou que a culpa nunca é do traficante que se arma? A culpa ou é da polícia ou é do bandido que vai roubar. Esse é o discurso. E eu quero que vocês saibam o seguinte, senhores. Eles não se importam com pessoas, o lobista. O lobista pensa em dinheiro. E os políticos que querem projeto de poder, eles também não estão preocupados com você. Ele não quer saber disso. Preste atenção, o tráfico vai financiar, legalizado ou não legalizado, vai financiar um viés. Principalmente o legalizado, óbvio. E eles vão sempre apostar nisso. E o pior, eles vão enfraquecer a família o tempo inteiro. Então não caia nesse discurso. A gente não vive uma guerra às drogas, a gente vive uma guerra territorial. A legalização não vai funcionar. E esse discurso de que traficante se protege com armas para combater a polícia e para combater o assaltante da sua mercadoria, isso é realmente um absurdo. Mais um mito derrubado. Não vivemos a guerra às drogas, não vai diminuir a violência, a legalização da maconha. Isso não diminui, porque hoje o tráfico ele se financia de várias maneiras, inclusive da venda da maconha, que ele não vai deixar de vender. Então vamos para o 7º mito. Portugal, Holanda e Uruguai fornecem exemplos exitosos da legalização. Será efetivamente que o Uruguai, esses países todos, a legalização funcionou? Vamos ver como é que está. Saiu uma reportagem que fala efeitos da legalização da maconha do Uruguai. O diretor da Polícia do Uruguai, Mário Laeira, disse nesta sexta-feira que a legalização da maconha aprovada em 2013 não implicou diretamente na queda do tráfico desta droga e que o narcotráfico aumentou o número de assassinatos. Então não diminuiu, não implicou diretamente na queda e aumentou o número de assassinatos. Saiu no exame. Legalização da maconha não diminui tráfico no Uruguai. No ano passado tivemos níveis históricos mais altos de confisco do país provenientes da outra região. Então a maconha aumentou quando você legaliza, você aumentou o consumo e eles não conseguiram dar conta. Isso que aconteceu, não diminuiu o tráfico, porque o Estado lá, como é que é no Uruguai a questão da maconha? O Estado autoriza que algumas fazendas produzam maconha e distribuam isso para as farmácias. Só que não está dando conta. Só que quando você diminui a percepção de risco, você aumenta o consumo. Inclusive, já vou dizer aqui, dos turistas que vão para lá. Portanto, a legalização não teve esse impacto. O que diz Laeira? Também sustentou que pelo tráfico de drogas constatado nos últimos tempos, houve aumento nos níveis de crimes e homicídios. O aumento da taxa criminal, que medimos de 2005 em diante, foi crescendo com base nos fenômenos de oferta e consumo. Que eu falo, tem mais oferta, mais pessoas vão consumir. E aumentando o crime, porque essas gangues, elas vão brigar entre si. A guerra por território, gente. É na ausência do Estado que essas pessoas se criam. E quanto mais drogas, mais combustível para essa guerra. E a maconha legalizada do Uruguai chega ao tráfico e a turistas. O governo reage. Eles chamaram de mercado cinza. O que é mercado cinza? Tem o mercado negro, que é a droga vendida direto. O mercado cinza é essa droga dessas fazendas que estão sendo desviadas para o tráfico e estão sendo vendidas pelo tráfico de drogas. Esse é o mercado cinza. E o governo não sabe o que fazer. Além disso, a quantidade de turista que está indo para o Uruguai para consumir é muito grande. E a droga lá é proibida para turista. Então, qual é a discussão deles agora? Vamos legalizar para os turistas também? Imagina, a coisa só vai piorando. Já saiu no Uruguai, maconha na adolescência, já no Jornal do Comércio, preocupa o governo uruguaio, e saiu no Jornal Gaúcha 0 Hora aí, que PF relaciona aumento de apreensões da maconha no Rio Grande do Sul à liberação da droga no Uruguai. Por quê? Eles não estão dando conta, mas o consumo aumentou, mais droga para lá. E essa do Uruguai. No Uruguai, maconha entre maiores de 55 anos cresce 229% após a legalização. Aumentou 229% para maiores de 55 anos. Isso é realmente assustador. Assustador. Para a faixa de 35 e 44 anos, 144%. E de 45 a 54, 125%. Então aumenta muito em todas as faixas etárias. Achar que a legalização não vai aumentar é uma ingenuidade. E agora, essa que saiu nessa reportagem financiada pelo Soros, eu botei essa... Tinha até esquecido. O que fala? Exigência de registro, produto insuficiente de baixa qualidade e veto da compra por estrangeiros são criticados no país. O primeiro do mundo a liberar a droga há 6 anos. Então veja, agora, qual é a pressão?
Mercado livre. Vamos liberar. Vamos liberar porque já chegou à conclusão que a droga está dizendo aí que é de baixa qualidade, não dá para todo mundo, o estrangeiro não consegue comprar. Então o que tu faz? Abre o mercado. Porque lá é o Estado que comanda, não está dando certo, está aumentando o tráfico de drogas. E aí qual é a solução? Mais droga. A solução é mais droga. Então, no Uruguai não está dando certo. Holanda, coffee shops estão sendo fechados em Amsterdã, saiu na Infomoney. A pressão está sendo muito grande para diminuir os coffee shops, principalmente pelo turismo da droga. A Holanda ela acaba catalisando todas as pessoas que querem fazer o turismo da droga. E isso está afetando o país. O consumo aumenta e o tráfico aumenta também lá. E a política agora é para diminuir. Então o objetivo é fechar 1/3 dos coffee shops. Dos 198 que existiam, 30 foram fechados. Principalmente aqueles perto de escola. Outro, Holanda, de paraíso da maconha legal, anarco-estado com tiroteios à luz do dia. Óbvio que a gente está tratando de uma realidade holandesa, não é a realidade de São Paulo, não é Porto Alegre, não é de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, não é isso. Não é isso. É outra realidade. É óbvio que a gente não pode comparar a violência de lá para cá. Mas acontece que a violência lá aumentou muito. E eles estão preocupados. O que diz? A Holanda está se transformando num narco-estado. Estamos nas mãos atadas para travar o fenômeno devido à falta de meios. É o policial que está falando isso. Então a Holanda também não está dando certo. Portugal todo mundo pega como exemplo. Saiu no jornal RTP Notícias, consumo de droga, álcool e tabaco aumenta em Portugal. Isso saiu em 2017. Consumo de droga, álcool e tabaco está aumentando em Portugal, mas o país continua abaixo da média europeia. E o que eles disseram? Que houve um aumento por causa da descriminalização. E veja bem, olha o que diz, no caso português, uma pesquisa realizada pelo Instituto da Droga e Toxicodependência registrou que entre 2001, data que foi implementada a política de descriminalização da droga em Portugal, e 2007, falando em 2007, o consumo continuado da droga registrou em termos absolutos uma subida de 66%. Então subiu 66%. De forma segmentada, a pesquisa apontou ainda que no período em análise registrou um aumento de 37% do consumo da cannabis, 215% no da cocaína e 57% da heroína e 85% do êxtase. Senhores, legalizou uma droga, descriminalizou, aumenta o consumo de todas as drogas. É isso que você tem que saber. E, portanto, diz a reportagem, diferentemente do alardeado pelos entusiastas da descriminalização, que tiveram forte atuação e alcançaram os seus objetivos no país, irmão, o relatório aponta que houve sim um aumento significativo no consumo de todas as drogas no solo português, sobretudo entre jovens. E é isso que aconteceu. E não foi só isso, é violência. E essa saiu no relatório mundial da droga, da ONU. Os homicídios relacionados com a droga em Portugal aumentaram 40% desde 2001. Isso saiu em 2009. Senhores, Portugal aumentou o consumo de todas as drogas e aumentou a violência. A mais recente que eu peguei aqui, aumentam os consumos e as mortes por overdose em Portugal. Essa saiu em 2019. Quase 600 pessoas internadas com distúrbios psicóticos tinham usado cannabis em Portugal. Está aumentando os surtos psicóticos. Agora está começando a aparecer. E vamos falar dos Estados Unidos por fim. Os Estados Unidos ele tem essa narrativa muito forte. Maconha é remédio e você vai combater o encarceramento em massa. E lá a legislação é por estado. Foi aprovado agora entre os deputados, né, a tirar a maconha como uma droga perigosa e vai para o Senado. Deve passar também. Deve passar no Senado americano agora nesse ano. E lá vai ser agora vai ficar mais fácil para que todos os estados acabem legalizando a maconha. Mas vamos lá, o que tem a dizer? Será que está realmente combatendo essa questão do encarceramento em massa? Está trazendo justiça social? Está melhorando? No site Vox está dizendo: legalização da maconha não pode consertar encarceramento em massa. Nessa reportagem, ele simplesmente repete, eu vou mostrar aqui o gráfico, repete o que eu falei aqui no encarceramento em massa no Brasil. Se você for ver nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas estão presas não por portar maconha. Não é por isso. Nos Estados Unidos você vai ver por assassinato, por estupro, por roubo e por tráfico de drogas. É por isso que as pessoas estão presas nos Estados Unidos também.
As pessoas não estão presas por fumar maconha. Isso não combateu o tráfico de drogas lá, porque as pessoas continuam consumindo todas as outras drogas e você fomenta e aumenta o consumo. Eu mostrei o aumento do consumo da droga lá no Uruguai. Eu vou falar dos Estados Unidos daqui a pouco. Por exemplo, nesses sites especializados, está dizendo, regulador do Colorado, Denver não possui uma indústria diversificada da maconha. Eles acreditavam que ao legalizar a maconha, esse mercado iria beneficiar os negros e os pobres americanos. Isso não aconteceu. Na reportagem fala que 75% dos empresários no Colorado são brancos. E diz que a indústria não é diversificada. Então trouxe justiça social nos Estados Unidos? Não trouxe. E o aumento do consumo é real nos Estados Unidos? Sim. Em 4 anos, está no Globo, em 4 anos o consumo de maconha cresce 75% entre idosos americanos. Por que entre idosos? Vocês não se tocaram? Por que entre idosos? Porque falam que a maconha é remédio. Cara, isso colou de tal maneira, fala que dor nas costas. Rapaz, eu não passei de 60 não, mas eu sou cheio de dor nas costas. Então, para todo mundo ter culpa depois dos 40, meu amigo, se você acordou no sentido dor, você já morreu, não sabe. Aí você vai fumar maconha, dor para glaucoma, Parkinson, Alzheimer, serve para tudo. E aumentou muito. Olha o que diz aqui. Considere que nem 10 anos atrás, 0,4% dos adultos com 65 anos ou mais disseram ter usado maconha no ano passado. Agora é 10 vezes maior, chega a 4%. A septuagenária Carol Collin, da Califórnia, contou à CNN que começou em 2018 a comer goma de maconha todas as noites antes de dormir. Estou fazendo isso, ela diz, para dormir e aliviar a dor. E acho, ela não tem certeza, e acho que funciona. Eu não teria feito isso se fosse legal. Então, se não fosse legal, ela não estava se entorpecendo. Porque para dor nas costas, eu já falei aqui que não tem comprovação. Isso, cara. Essa saiu agora, já 3 de dezembro. Com exceção da maconha, a cidade de São Francisco proíbe de fumar em apartamentos. Então, se você mora em São Francisco, você pode fumar maconha dentro do seu apartamento, mas você não pode fumar cigarro. Está proibido, porque a fumaça do cigarro faz muito mal. Mas da maconha, não. Afinal de contas, o cigarro não é remédio, mas a maconha é o quê? É remédio. Olha que absurdo que a gente está chegando. Mas preste atenção, a maconha é um símbolo de uma cultura. É isso que tem que ficar claro. E é por isso que toda a narrativa vai ser encaixada nisso. Eles vão falar tudo que é possível para encaixar nessa narrativa de que é remédio, mas no fundo é isso. Além de dar dinheiro, é a galera que quer ganhar dinheiro com isso e outra galera que quer isso como uma droga, que é uma droga diferente da droga burguesa capitalista opressora. Outra matéria de 2018. Clandestinidade cresce com novas regras de maconha na Califórnia. O que eles estão reclamando? Eles estão reclamando que a maconha ela está sendo fortemente regulada. Isso está fazendo com que aqueles que investiram dinheiro não consigam a licença. E eles começam a vender a maconha de maneira clandestina. Eles vão vender para quem? O mercado negro. E é isso. Isso aí em 2018, na Agência Brasil, que o Colorado já debate o aumento de crimes após a legalização da maconha. Já está acontecendo também lá no Colorado. O aumento do crime. E eles estão começando a falar, será que é maconha? Será que não é? É óbvio que é. Mas ninguém falou isso. E agora isso começa a aparecer no Colorado. Colorado debate o aumento de crimes após a legalização da maconha. O percentual de crimes violentos subiu 12% no mesmo período regionalmente. Mas o aumento nacional foi inferior a 5%. Então lá foi de 12% e aumento nacional 5%. Isso é no New York Times em 2019. Ficando pior, não. Ficando pior, não melhor. Mercado ilegal da maconha cresce na Califórnia apesar da legalização. Então continua, você aumenta o consumo, as pessoas estão consumindo e nem todo mundo vai comprar a maconha cara. Com a legalização, essa saiu no site PBS, com a legalização da maconha no Colorado fortaleceu o mercado negro da droga. Por quê? Olha o que aconteceu. No Colorado você pode plantar em casa. E isso foi um efeito inesperado. Você planta em casa. Só que acontece, imagina, estou precisando de dinheiro. Estou sem dinheiro, eu planto a maconha em casa, não consumo, eu vou vender. Eu posso. Ninguém vai saber, vou vender para quem? Para o mercado negro. Isso tem acontecido. E o que tem acontecido é que tem vários bairros lá, no Colorado, que as pessoas estão plantando para vender para o tráfico de drogas. E não o tráfico só do estado do Colorado. Eles estão vendendo para outros estados, os caras vão lá e consomem. Então aumentou a produção da maconha caseira para vender para traficantes, virou rota de tráfico de outros estados.
E acabou esse processo de descriminalização, lá no Colorado já está descriminalizado o cogumelo alucinógeno. Observa que quando você legaliza, é uma coisa ruim atrás da outra. Qual é o benefício até agora? Depois que você descobre isso, eu não estou vendo nenhum benefício, cara. Isso daí está no material do Kevin Sabet, um traficante de drogas do Colorado, diz que a legalização ajudou o seu negócio, porque a maconha legalizada é muito cara, está sendo tributada muito alto. Eu já abordei esse ponto. Então, senhores, eu falei desses países. Me diz de maneira sincera aqui, qual deles deu certo? Deu certo mesmo. Nenhum deu certo. Então, é mais um mito que foi derrubado. E, finalmente, a gente chega no 8º mito. Eu fiz todo esse estudo para chegar aqui, para falar para você sobre esse 8º mito. Prevenção, intervenção e tratamento sem a legalização estão condenados a falhar? Eles, quando discutem sobre essa questão de você fazer a abordagem da questão da droga, eles nunca falam se você tem... Eles nunca dão essa possibilidade de você fazer essa abordagem, mas sem legalizar. Eu me lembro de ter visto num canal desse fechado, de jornalismo, debates sobre droga. Caramba, eu vou lá assistir. Eu quero ter informação. Eu gostaria que alguém tivesse me dizendo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Por isso que eu tive que pesquisar. Mas a discussão era o seguinte. A legalização era só da maconha e de todas as drogas. A abordagem é sempre essa. É sempre se legaliza a maconha, legaliza tudo. Ou se legaliza... se legaliza só para o uso para menor, para maior, a quantidade, mas eles nunca falam não legalizar. É difícil, eu pelo menos não vejo, é sempre a favor da legalização, como se tudo isso que eu falei até aqui não existisse. Eles não falam tudo isso que eu falei até aqui. E isso eu acho desonesto. Eu acho super desonesto e eu me senti enganado de estar anos escutando esse senso comum tratando esse tema de maneira leviana, porque tem uma questão financeira por detrás, porque tem uma questão ideológica por detrás. A gente está tratando de ser humano, pô. Está tratando de família. A gente está tratando aqui da violência do nosso dia a dia, se diminui, se não diminui. Isso é uma desonestidade que a gente passou. Então, nesse processo, eu fui ver, mas será que tem outro jeito? Será que existe outra maneira da gente lidar com isso? E eu fui ver que sim, mas ninguém falava. Um projeto que deu certo foi a Suécia. A Suécia, lá na década de 70, ela chegou... Na década de 60, ela optou pela liberação das drogas, mas ela percebeu que começou a ter cada vez mais tráfico de drogas e cada vez mais usuários e dependentes. Isso foi causando um dano social de maneira significativa. E aí a Suécia resolveu voltar atrás nesse aspecto. Então hoje, a Suécia ela tem um número muito pequeno de dependentes químicos e ela investe em prevenção 3 vezes mais do que o resto do continente. Então ela investiu na não glamorização das drogas. Porque o que eu observo no Brasil e nos outros países é a gente glamorizar as drogas. Por causa desse símbolo que a maconha ela passa, dessa questão da paz e amor. Enfim, a gente tem que parar de glamorizar. Eles não glamorizam, eles falam a verdade, falam a droga dá prazer, a droga... Se não desse prazer, ninguém ia atrás da droga. Mas ela cobra um preço muito caro. Mas é o melhor de todos, e eu acho que é essa matéria que eu quero falar para vocês. Eu acho que essa matéria é a mais importante. Eu espero que ela desperte nas pessoas, desperte nos políticos que vão assistir esse curso aqui no Brasil Paralelo, as pessoas interessadas, empresários, desperte um interesse nesse projeto que eu vou falar aqui. Porque saiu em 2017 no El País a seguinte matéria. A Islândia sabe como acabar com as drogas entre adolescentes, mas o resto do mundo não escuta. E é isso que a gente observa. As pessoas não escutam quando falam. E eles conseguiram mudar um cenário muito complicado que eles tinham lá. A Islândia, hoje, ela ocupa o primeiro lugar no ranking europeu sobre adolescentes com estilo de vida saudável. Olha como eles diminuíram de 1998 a 2016. Não foi muito tempo. A questão do álcool. De 42% entre os jovens para 5%. De 17% para 7%. De 23% do cigarro para 3%. Eles conseguiram. Deu certo.
E o impressionante é que esse projeto deles não foi mirabolante. Eles investiram no senso comum. Quem fez esse projeto foi um psicólogo chamado Milkman. E qual foi o estudo desse cara? Ele percebeu o seguinte: ele fez a pergunta, por que o jovem busca a droga? Porque não se esqueça, se o jovem parar de consumir a droga, você quebra o tráfico de drogas. Mas aí eu te digo, isso também não resolveria o caso do Brasil, tá? Porque aqui não é guerra de drogas não, é guerra territorial. Eles continuariam fazendo todas as outras fontes de renda deles funcionarem. Então, mas eu só estou dando um exemplo para você. Eles foram lá e falaram, cara, vamos entender por que esse jovem busca droga. E eles viram, o jovem busca droga para trabalhar com estresse. Ele está estressado, está crescendo, a gente sabe que a adolescência é um período complicado, sair da fase da infância para a fase adulta. E eles buscam a droga ou para ganhar estímulo, energia para enfrentar os desafios, ou para ficar apático e evitar o sofrimento, um processo de entorpecimento. E ele falou, é aqui o caminho. Se eu entender por que ele se estressa, eu vou trabalhar e eu vou fazer uma embriaguez natural nesses jovens. E ele falou, cara, eu vou criar um projeto. Em 92 ele criou um projeto chamado Projeto Autodescoberta. E isso fez uma diferença danada. Ele oferecia para os jovens um tipo de oportunidade para que ele não precisasse se drogar. E isso deu muito certo. E o que ele ofereceu para esses jovens? Atividade. O jovem precisa de atividade. Então ele investiu em música, em arte, hip hop, lutas. Investiu também na educação dos sentimentos. O jovem tem que saber o que ele está sentindo. E de que maneira ele vai reagir àquilo que ele sente. Ele investiu na educação dos sentimentos. Como lidar com o estresse. Como lidar com a raiva. Como lidar com o abandono. Como lidar com a frustração. E aí ele foi trabalhando a educação dos sentimentos. Ele deu atividade, ocupou espaço na mente dessa criança, na mente desse jovem, para que ele não fosse buscar em outras atividades, como o consumo de drogas, isso para preencher esse vazio. E ensinou essas crianças a lidar com as frustrações. Então a ideia dele foi criar uma geração de adolescentes resilientes, fortes emocionalmente, que compreendendo suas angústias iam melhorar sua autoestima para enfrentar esses desafios. Foi isso que ele fez. E para isso as leis da Islândia precisaram mudar. Penalizou a compra de tabaco. Tu vê, a penalização faz parte, não é a solução, mas faz parte. A gente não pode tirar essa da equação. Penalizou a compra de tabaco por menores de 18 e álcool por maiores de 20. Proibiu a publicidade dessas substâncias. Reforçou os vínculos entre pais e centros de ensino. Aproximou o pai da escola. Isso é importante para o pai saber o que seu filho está fazendo. Mediante a organização de mães e de pais. O que eles fizeram também? Insistiram para que seus pais, através dessas palestras, nessa aproximação, convivessem mais tempo com o filho. Não só aquele que o nego chama do tempo de qualidade. Vou ficar meia hora com o meu filho. Não, conviva com o seu filho. Passe tempo com o seu filho. Seu filho precisa do seu apoio. E ajudou esses pais nesse convívio com o filho, para esse filho não ficar abandonado, não ficar entregue. Portanto, houve mudança das leis, um papel importante da escola. A escola aproximou esse pai, ajudou esse pai a se relacionar com esse jovem, ajudou a educar esse jovem, seus sentimentos, para ele ficar mais resiliente, aguentar a pancada da vida, porque viver não é fácil. E mudou a lei. Por exemplo, essa lei que proibia adolescentes de 13 a 16 anos a saírem depois das 20 no inverno, às 22 horas no inverno e depois de meia-noite no verão. Então botou limite. É importante botar limite nos jovens. O jovem precisa de limite. Portanto, senhores, a Islândia ela tem um projeto. Ela diminuiu os fatores de risco desses jovens e aumentou os fatores de proteção. Maior presença da escola, principalmente uma presença dos pais, ajudou esses pais a como se aproximar e se relacionar desses filhos, tornou esses jovens mais resilientes e deu atividades para que desse endorfina para esse jovem não precisar da droga. Então eles investiram em quê? Em acolhimento, em empatia, em conscientização, em autoestima, educação de sentimento, esporte, cultura, presença, limite, afeto. E assim ele deu esperança para esse jovem. E olha que em pouco tempo, como essa sociedade mudou. Esse projeto feito por esse psicólogo, ele já está na Coreia,
já está na Romênia, já está em Malta, Guiné-Bissau. Ele vai adaptando a realidade e a cultura de cada país. Eu acredito que já está na hora desse projeto estar aqui. Seria importante quem tiver condições, curiosidade, buscar esse projeto Autodescoberta do Milkman. É só jogar lá que vai aparecer, para que a gente conseguisse fazer aqui no Brasil algo parecido para a gente mudar o futuro dos nossos jovens. E no Brasil é possível dar certo um projeto dessa natureza? Sim. A gente já fez algo parecido com o tabagismo. A gente conseguiu diminuir muito o número de tabagistas fazendo essa conscientização, fazendo um trabalho de prevenção, fazendo proibição. A gente proibiu, a gente puniu e oferecendo um tratamento gratuito para quem quisesse largar esse vício. Hoje já tem um aumento de novo no consumo do tabagismo, mas a gente tem condição. No Brasil, ele é exemplo para vários tipos de desafios, né, que ele precisa passar. E nesse nós somos bons. Falta vontade política, falta mudança de mentalidade, falta parar de glamorizar isso. E para que vocês tenham ideia, já chegando no final, em 1964, vocês estão vendo a imagem. O que está dizendo? São mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro, em 64. Então os médicos incentivavam o cigarro medicinal, vamos dizer assim, que fazia bem para o pulmão. O que dizia já a Associação Médica Americana? A Associação Médica Americana deixa registrada e reconhece uma relação significativa entre o tabagismo e a incidência de câncer de pulmão, além de outras doenças, e que fumar cigarro é um risco para a saúde. Enquanto diziam que o cigarro não fazia mal, alguma parcela dos médicos, outros já diziam, fazia mal. E hoje? Hoje tem Kit Kat com maconha sendo vendido. E a Associação Médica Americana continua. Cannabis é uma droga perigosa e, como tal, é um problema de saúde pública. A venda da cannabis não deve ser legalizada. Em 64, eles erraram. E agora a gente está em 2021. E eu te pergunto, em quem você vai acreditar? Nos médicos ou nesse cara, esse Justin aqui, que é o fundador do Weed Maps? Que o plano desse cara é se transformar na Philip Morris da atualidade. Porque para esses caras, eu falo desde o início para você, para esses caras, só o dinheiro importa. Então, senhores, estamos chegando no final do nosso curso de quatro aulas. Eu sei que eu falei muito, joguei muitas informações para vocês, mas eu acho que foi importante. Eu acredito que vocês chegaram agora no final com a certeza absoluta de que a legalização da maconha ela não é tão simples assim. E com a certeza que te negaram muitas informações. Eu não vou aqui falar, muda de posição. Não. Eu quero que você reflita melhor sobre esse assunto. Eu tenho minha posição. Hoje, eu não tenho dúvida. Hoje, o caminho é não legalizar as outras drogas e trabalhar com álcool, com cigarro, de conscientização para diminuir cada vez mais o consumo dessas drogas. O caminho para mim é esse, mas esse é o meu caminho. Quem sou eu para impor a minha vontade para você que está me vendo do outro lado? Mas eu não tenho dúvida que você hoje pode refletir melhor sobre esse assunto. Eu te dei condições, eu aumentei o seu senso crítico. E foi essa a minha intenção. E eu quero que você se pergunte agora, para fechar, qual é o custo social da legalização da maconha? Qual vai ser o impacto da legalização dessa droga na sua família? E você não acredita, até agora, que essa legalização não vai levar à legalização de outras drogas? Pensa nisso, no custo, no impacto na sua família. E como essa legalização ela vai acabar levando à legalização de outras drogas. E eu pergunto, para terminar de vez, e aí? Qual o futuro que você quer? Para você, para os seus filhos e para os seus netos. É isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Vem comigo. Muita paz.